A nossa atividade, começamos todo domingo às 6 horas da tarde, mas antes da mensagem de abertura a gente aproveita para compartilhar alguns lembretes e alguns avisos gerais. A gente aproveita essa oportunidade para lembrar especialmente dos nossos grupos de estudo aqui da Casa Espírita. A gente tem comentado com alguma frequência que os temas, as palestras servem assim para aguçar a nossa sensibilidade, para chamar a nossa atenção para alguns pontos, mas é na atividade de estudo que a gente se dedica, conforme recomenda Kardec, ao estudo sério e continuado sobre inúmeras questões. Aqui na casa a gente tem 2 espaços de estudo que a gente pode se organizar e participar a depender das nossas possibilidades. São no domingo, das 4 às 5h30 da tarde, a gente tem um grupo introdutório que está acompanhando o programa de estudo que começa na obra Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita. É um programa que trata de temas gerais. Agora, especificamente, a gente está refletindo sobre quem sou eu, a identidade que todos nós trazemos enquanto espírito imortal, e todo domingo, então, das 4 às 5h30, a gente tem esse espaço de reflexão. O outro espaço é na segunda-feira, das 6 às 7h15. Toda segunda-feira já tem um grupo aqui funcionando e atualmente estão refletindo sobre a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, investigando então a nossa relação com Jesus. Se a gente conseguir se organizar e participar, são esses os espaços. Lembramos ainda que a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Joana d'Arc, está no Facebook e no Instagram, para quem quiser acompanhar. Inclusive, essa palestra está sendo transmitida agora pelo Facebook e depois da realização dela, ela fica disponível lá para quem quiser assistir novamente. É Facebook e Instagram, é só procurar por Joana d'Arc MT, nas 2 redes sociais, que a gente consegue acompanhar e ficar por dentro. O último aviso é sobre o nosso palestrante de hoje, o amigo Afro, que é o médium psicógrafo de algumas obras. Ele, além de comunicador, além de psicólogo e, enfim, e inúmeras outras atividades no nosso movimento, é médium psicógrafo e psicografou algumas obras de espíritos como Honório, Adália, alguns outros, e elas estão disponíveis na nossa livraria. Eu trouxe aqui algumas delas: Eu, Espírito Imortal, Dias Felizes e Vozes Alerta, que são do Espírito Honório. Quem tiver interesse, as obras estão disponíveis na livraria, e o nosso Afro, depois da palestra também, para quem quiser pode autografar. Fiquemos à vontade. Agora faremos a abertura da nossa atividade lendo uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É uma página que se intitula Ordenações Humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Está em 1 Pedro, primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro esta que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso
fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, entremos na sintonia dos Espíritos amigos e nos coloquemos em prece. Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão por aqui nos reencontrarmos novamente, com a possibilidade, Mestre, de refletirmos um pouco mais sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua doutrina, rede viva pelo Espiritismo. Consigamos, Mestre Jesus, dessa forma, permanecer de coração aberto, permanecer com a nossa sensibilidade inspirada, com os nossos canais receptores abertos, para que consigamos captar as melhores vibrações nesse ambiente e compreender as reflexões inspiradas que o nosso expositor da noite de hoje certamente será porta-voz. Inspire-nos, Mestre, para que tenhamos uma boa experiência enquanto aqui estivermos e dessa forma retornemos aos nossos lares inspirados pelo Teu coração e conectados ao Teu propósito para as nossas existências. Inspire-nos, Mestre, e permaneça a nos envolver em Teu abraço amoroso hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da nossa noite de hoje tem como tema o futuro da humanidade, por ocasião do Dia Mundial da Juventude, que foi celebrado na última sexta-feira. Quem conversará conosco é o amigo Afro Stefanini II, que é trabalhador da nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e atualmente o presidente do Centro Espírita Lar de Amor. Conosco, o nosso Afro. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua doce paz. É uma alegria e a minha gratidão pelo acolhimento que eu recebi de todos os trabalhadores aqui do Joana d'Arc. Eu acredito que a experiência com Jesus traz para nós um tipo de perfume que eu chamo de acolhimento. E o acolhimento é, sem dúvida, um sinal da presença de Jesus conosco. As nossas buscas, elas revelam a intenção que vai no coração. Da mesma forma que uma flor é capaz de perfumar, aquilo que ela puxa do ingrediente da terra, e a partir da sua natureza ela embeleza um jardim com seu perfume, o ser humano coloca na existência aquilo que está no santuário da sua intenção. Nem sempre as nossas intenções elas têm a sabedoria necessária para serem bem direcionadas no decorrer das nossas escolhas no mundo. E muitas vezes nós nos achamos presos a certas angústias e dúvidas se realmente eu estou no caminho certo e se realmente eu estou produzindo em mim um crescimento espiritual fundamental e profundo na minha própria vida. Essa dúvida que o ser humano tem, que paira em determinadas fases da nossa vida, é característico da nossa condição humana. Como seres humanos, não somos seres de respostas prontas. Não temos todas as certezas do mundo. E por isso a nossa capacidade de lidar com as nossas escolhas, ela pede sempre uma orientação. Algo que possa nos trazer discernimento, luz e compreensão maior.
É por isso mesmo que na história da humanidade, os seres eles foram trabalhando e atuando, aprendendo e reaprendendo a partir das próprias experiências. E essas próprias experiências foram deixando legados para as futuras gerações aprenderem com os acertos e também aprenderem com os equívocos das suas gerações passadas. É sempre notório perceber que quando determinado momento da humanidade ele é muito intenso, ele é muito profundo, fica uma marca que aquela geração vai transmitindo para gerações futuras, como se dissesse a seguinte mensagem: cuidado, nós já passamos por isso. Nós sabemos que por esse caminho às vezes não é bom. Então busque direcionar as suas escolhas, futuras gerações, para outro caminho. E assim sucessivamente, a história é marcada por esses avisos da própria experiência da humanidade, que na prática enraiza-se dentro de novas determinações de grupo, de países, e que alcança hoje, por exemplo, as ideias centrais da importância do ser humano cuidar do planeta, cuidar do outro ser humano, cuidar dos idosos, cuidar das mulheres, cuidar das crianças, cuidar do ser humano. A nossa ideia de cuidarmos uns dos outros não veio através de uma cartilha pronta, veio através das sucessivas dores que nós seres humanos fomos passando no decorrer do tempo e das grandes calamidades que fomos passando, dando a noção de que o ser humano, em suas escolhas, ele pode levar a situações muito extremas e dolorosas. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter um espírito de alerta, é espírito de atenção, porque a humanidade, ela tem sim um direcionamento espiritual maior, mas ela é conduzida e reconduzida a todo momento por aqueles que estão fazendo a geração atual, que vai deixar o legado para as outras gerações. Para se ter uma ideia, no dia 6 de agosto de 1945 e no dia 9 de agosto de 1945, um pequeno menino chamado Little Boy e um outro chamado Fat Man, homem gordo, na tradução, esse pequeno menino e esse homem obeso, na verdade, era o nome das duas bombas atômicas. A primeira bomba atômica que caiu no dia 6 de agosto em Hiroshima chamava-se Little Boy, pequeno garoto. E a segunda bomba atômica chamava-se Fat Man, que caiu em Nagasaki. É um evento de proporções sem precedentes. E todos nós estudamos e ficamos sabendo um pouco mais, um pouco menos, sobre o fenômeno das bombas atômicas. Mas o que é profundo no fenômeno das bombas atômicas é que aconteceu naquele momento a grave certidão de responsabilidade do homem sobre a sua manutenção na humanidade. Porque antes da bomba atômica, nunca houve na história do planeta uma espécie que pudesse destruir a própria espécie e destruir todas as outras espécies do planeta. Nenhum tipo de violência que a gente possa pensar entre o leão da África matando a zebra na África seria capaz de destruir todas as zebras. Nenhum tipo de luta entre os ursos e os alces nas florestas seria capaz de destruir todos os alces. Porém, o que o homem fez nessa data
marcou significativamente um alerta. Nós agora estávamos literalmente recebendo a certidão de convocação à maioridade moral do planeta. Porque se o homem tinha alcançado uma inteligência tamanha, a ponto de conseguir levar todo um planeta a ser prejudicado, levantou-se ali os grandes humanistas da época, os filósofos, os pensadores, a dizerem: basta. O que nós chegamos a criar é muito mais perigoso e poderoso do que nós podemos controlar, lidar. Há uma diferença muito grande entre o homem que tinha feito a pedra lascada, que tinha cortado a flecha, que tinha criado a espada, que tinha feito a bala da pólvora, para isso que o homem tinha criado e que ele lançou em agosto. Foi nesse aspecto que antes o homem acreditava que as questões morais era apenas uma ideia de cada cultura, ou de cada ideia, ou de cada pessoa. Foi aí que a humanidade percebeu que questões morais é que são, na verdade, o ponto central que segura a humanidade em total processo de harmonia. E aí é uma questão interessante, porque exatamente essa compreensão é que levou os pensadores a irem para as fontes morais do planeta. E dentre as fontes morais do planeta, a maior de todas, Jesus. Jesus constitui-se ali na maior fonte de segurança para a humanidade, que hoje criou todas as formas de comunicação até então sem precedentes e também de manutenção ou de destruição na sua vida atual. E o que isso tem a ver conosco? É que o livro dos Espíritos, ele vai nos informar em vários momentos que os espíritos superiores, eles guardam, protegem, auxiliam no planeta. Mas a relação de crescimento entre o nosso planeta junto com o mundo espiritual é uma parceria que vai se dando no decorrer do tempo. E nunca houve nenhum tipo de interferência direta para mudar o livre-arbítrio dos seres aqui, ou tentar fazer isso pelo menos. Sempre a humanidade, ela foi crescendo, se desenvolvendo, com a presença das orientações espirituais, mas nunca foi uma via de mão única. Foi uma parceria ao longo do tempo, e que aqui, em muitos momentos na Terra, os seres humanos desviaram o propósito, em vários momentos. E é tão peculiar isso, que em agosto de 1938, um ano antes da Alemanha nazista invadir a Polônia, Emmanuel escreve o livro, e vai ser publicado em 1939, ele escreve o livro A Caminho da Luz. O livro no qual Emmanuel vai colocar as raízes da história da humanidade, onde ele explica por que do povo chinês, por que do povo hebreu, por que do povo hindu, por que do povo africano, por que da Grécia, e ele tece lá a importância da vinda de Sócrates, a importância da vinda de Moisés, a importância da vida de Lao Tse, da vida de Confúcio. Ele faz todo o desenho do planejamento estratégico de Jesus para o planeta, que se chama o livro A Caminho da Luz. É como se o Espírito Superior Emmanuel pegasse a resenha, só a resenha, e dissesse assim, Senhor, você me permite só pegar um trechinho da sua resenha
e levar para os seres humanos na Terra, para eles entenderem que aqui tem um governo. E Jesus permitiu. E Emmanuel vem e traz o livro A Caminho da Luz, 1 ano antes de entrar as tropas nazistas na Polônia. É publicado no ano que entrou a tropa nazista na Polônia. E ele entrega esse livro não para os espíritas, mas através dos espíritas, para a humanidade. Porque as obras mediúnicas que vieram através de Chico Xavier não são obras que estão retidas no quadrado dos espíritas do movimento espírita. São revelações na vertical da vida profunda, que vem abrir sem dúvida revelações de mudança para a humanidade. Mas por que isso? Bem, quando nós pensamos em futuro da humanidade, nós temos hoje conhecido no mundo 3 dimensões que geralmente gostam de falar sobre o futuro da humanidade. A primeira dimensão é a chamada dimensão mística. São essas ideias místicas de o que vai ser o futuro da humanidade, com base na conjunção de astros e extremas ideias esotéricas sobre o que vai ser. Nós temos isso desde a antiguidade do Egito, passando pelos pitagóricos na Grécia, e entre a Idade Média, alguns faziam isso, os chamados pensadores da alquimia, também misturavam algumas ideias de previsões do futuro numa linha mais mística. Também temos uma previsão chamada de previsão na linha profética. Aqueles que foram pegando das escrituras e foram dizendo o que vai ser do futuro, notadamente na nossa cultura, a ideia de previsões a partir do livro do Apocalipse escrito por João. Então são visões proféticas sobre o futuro. Que cabe aí uma observação do número quase que incontável de interpretações sobre isso. E com consequência, nós temos muitas pessoas que foram acreditando que no ano 1000 seria o último ano da humanidade. Depois houve previsões que no ano 2000 seria o último ano, mas não acabou. E recentemente nós temos a ideia que o 2019, umas pessoas acharam que seria o último momento, mas também não acabou e não vai acabar. E nós temos uma terceira dimensão conhecida que faz ideia sobre o futuro da humanidade, que é a científica. A científica, ela não faz previsões de natureza nem mística, nem profética. Ela faz com base nas estruturas da tecnologia, daquilo que vai proceder das conquistas atuais. Então há cientistas que vão colocar previsões na tecnologia, na mecânica, na medicina e assim sucessivamente nas mais diversas áreas do conhecimento. Todos eles com as suas ideias, algumas bem mais embasadas do que outras, buscam trabalhar essa ideia do futuro da humanidade. Mas em 1857, com o advento da publicação do Livro dos Espíritos, ali fica estruturado um outro modelo de falar sobre o futuro da humanidade. O modelo que, antes de tudo, está par a par com a ciência também, porque embasa em estudos e leis profundas, mas mais do que isso, uma forma de ver o futuro através de uma revelação, que agora vem através das comunicações claras, transparentes e precisas dos espíritos, dizendo que o nosso planeta, por mais que a humanidade às vezes se sinta abandonada, jogada, isolada, o nosso planeta tem uma governança amorosa, misericordiosa e superior, que guia os rumos da nossa humanidade, sem ferir o livre-arbítrio das gerações, mas colocando
de tempos em tempos, as inteligências morais na humanidade. Espíritos que vão reencarnando e que promovem o progresso dessa mesma humanidade, elevando-a nos patamares dos mundos, no cosmo infinito. A partir dessa compreensão, Allan Kardec, examinando tudo aquilo que estava junto dele, teve a noção: nós não somos uma humanidade que crescemos apenas no fruto das nossas experiências. Nós também somos uma humanidade que crescemos sob o fruto de um conhecimento que ao longo do tempo veio do alto, ideias, características, competências que não era possível naquela geração ter espíritos com tamanha habilidade, porque o meio não teria como produzir tanto talento, ou tanto amor, ou tanta sabedoria. E a partir dessa compreensão do planejamento estratégico de Jesus, Allan Kardec começou também uma série de perguntas dentro de O Livro dos Espíritos, de como a humanidade seria capaz de lidar com tamanho avanço, porque ele já tinha noção que do vapor não pararia ali a capacidade de criação, do telégrafo não pararia ali a capacidade de comunicação, do microscópio não pararia ali a capacidade de investigação, e o ser humano desdobraria incansavelmente esse poder de pesquisa. Mas para onde ele iria? O que ele iria fazer com tanto conhecimento? O que ele iria fazer com tantas características? E é ali, exatamente nesse ponto, que o Livro dos Espíritos se abre para a terceira parte, chamada das leis morais. E na pergunta 625, antes dela, não se falava em quem era o ser que levaria para o planeta a base moral. Mas nessa pergunta, o Livro dos Espíritos começa a delinear o caminho. Quem é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Poderia ter falado Buda, Krishna, Lao Tse, Sócrates. Mas a resposta foi categórica: Jesus. E em algumas traduções, observe Jesus, que é ainda mais interessante essa tradução, que é convite a fazer parte da nossa responsabilidade observar. Ou seja, não é um ditado, acredite em Jesus e ponto. Observe Jesus, que observação é um fenômeno fundamental para o aprendizado de todos nós. A partir do momento que Jesus é apresentado ali na obra do Livro dos Espíritos, e o desdobramento da sua doutrina tão especialíssima, a capacidade com que as respostas foram se dando na obra do Livro dos Espíritos começaram a fazer uma ponte com os ensinos de Jesus em vários momentos. Notadamente na pergunta 932, o codificador quer saber por que os maus a miúde sobrepujam na terra. E aí os espíritos colocam que o mal é intrigante e ousado, e o bem é tímido. Mas quando estes quiserem, os bons, preponderará sobre os maus. Mas a capacidade nossa de saber preponderar sobre o nosso mal não poderia vir de uma ideologia pequena, voltada apenas para interesses de poucas pessoas. Era preciso que algo que realmente mudasse o planeta estivesse estruturado em colunas, em raízes, em bases sólidas, que pudesse servir para todos os seres do planeta.
E é aí que a doutrina espírita chegou constituindo uma nova divisa para a humanidade. A de que ela não vem trazer as suas conceituações com base em nenhuma cultura, em nenhum tempo, em nenhuma época específica. Ela trouxe as suas conceituações a partir de leis morais. E o estudo dessas leis morais dentro do ser humano, ele não é japonês, ele não é brasileiro, ele não é estrangeiro, ele não tem divisas. Então a doutrina que se abre ali, sem as divisas, ou seja, sem as fronteiras, começa a atiçar a ideia dos pensadores da época de Allan Kardec. E com base nisso, muitos outros foram contribuindo inspirados, como Leon Denis, Gabriel Delany, como William Crookes, prêmio Nobel de Física, e todos eles homens e mulheres de moral, Amélie Baudet, pessoas muito sérias, pessoas muito compenetradas da gravidade que estava na mão deles, porque na mão deles estava um tesouro que, se nós juntássemos as filosofias ou as religiões ou as ideias das culturas e tentássemos unir todas elas, quase todas elas, se não todas, tinham o rasgo do personalismo dos seres humanos, querendo sempre dominar as ideias e separando. E ali veio a doutrina espírita, respeitando o esforço de todos eles, mas mobilizando agora a seguinte mensagem: não vem dos homens, agora vem dos espíritos, as respostas que os homens tanto buscavam. E nós, espíritos, não estamos preocupados nem com as projeções, nem com as ideias de fora, nem com as vaidades humanas. Nós, espíritos, queremos trazer para vocês o consolo prometido, o consolador prometido. E tudo isso já compreendendo como a humanidade poderia crescer em tecnologia, em conhecimento, em desenvolvimento, mas necessitava primordialmente da força inequívoca moral do amor. Porque senão tudo isso poderia levar o ser humano a romper os elos das suas conquistas profundas. Então, quando nós tomamos o tema o futuro da humanidade, nós nos abrimos para compreender que, se nós chegamos até onde chegamos aqui hoje, nós não chegamos aqui por causa da inteligência apenas, do conhecimento apenas. Nós chegamos onde chegamos hoje enquanto humanidade foi por causa do amor. Porque se o ser humano tivesse só inteligência, ele já tinha se autodestruído lá atrás. Foi o amor que foi permitindo que os homens abaixassem a cabeça, diminuíssem as guerras, guardassem as armas, estabelecesse fronteiras entre os vizinhos. Foi o amor que foi auxiliando o ser humano a olhar a criança e começar, ao longo de tantos séculos, dar amor e carinho às crianças, evitando abusos, maus tratos. Foi o amor que foi vencendo a ditadura contra as mulheres, contra os homens e mulheres, contra os excluídos de todos os gêneros. Foi o amor que auxiliou a compreensão de que já não era mais tempo de escravatura aqui no Brasil ou na América como um todo contra os negros, ou a violência contra os homossexuais. É o amor. É sempre o amor, o grande Senhor, que domina todas as forças. Mas para isso, poder prosperar e proliferar com toda a sua profundidade, o amor sempre precisou de pessoas que decidiram exemplificar. Não foram ideias jogadas,
nem foram livros de ficção. O que realmente fez o amor ter tanto poder foi que na história da humanidade, em pequenos grupos ou grandes, famílias ou cidades, países ou continentes, sempre houveram aqueles que resolveram silenciar o próprio ego, a própria vaidade, o próprio orgulho e vivenciar o amor na sua mais profunda capacidade pessoal que podia. Porque os verbos, as falas, as ideias, elas são muito interessantes, mas é muito diferente eu seguir uma pessoa por um conceito que eu tenho dela e começar a seguir essa verdade por uma experiência que eu tenho com ela. E essa é uma pergunta interessante que nós somos convidados a fazer. Qual é a diferença que nós temos entre o que eu penso sobre Jesus e a experiência que eu tenho com Jesus? Jesus para mim é um conceito ou é uma experiência? Se Jesus é um conceito, geralmente quando as situações vão contra o que eu quero, eu fico meio chateado com o conceito. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, acho que Deus me botou aqui para sofrer? Tem gente que fala isso? Tem, não tem? Que a minha situação aqui é que Deus não quer. E quando é espírita fala, porque eu não sei, eu vim para pagar, só vim para sofrer. Na verdade está transferindo o discurso para alguém que botou ele para pagar e para sofrer. Não fala verbalmente, mas implicitamente está dizendo que é Deus. Porque tem um conceito. Mas a experiência com o sagrado, a experiência com o mestre, a experiência com o divino, produz uma outra atitude. Eu não estabeleço os acontecimentos da minha vida com base nos meus interesses. Eu estabeleço com base naquilo que para mim tem significado e faz sentido. Então eu tenho uma experiência com Jesus. E ter uma experiência com Jesus é também descobrir que em muitos momentos eu estou me deparando com o meu egoísmo, com a minha pretensão, com a minha vaidade. Porque na experiência do que é caridoso, justo, amoroso, não tem equívocos. No conceito, sim. No conceito, às vezes eu fico, não, eu estou sendo muito bom, estou muito bem, mas na experiência não tem equívocos. E foi exatamente isso que Emmanuel, quando coloca em A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, Gênese Planetária, ele coloca um subitem chamado o escultor divino. E nesse item, o escultor divino, Emmanuel coloca do cuidado amoroso de Jesus em organizar com os ministros siderais o planeta que nós conhecemos, chamado Terra. E ele diz nas entrelinhas o seguinte: está vendo esse mar lindo que a gente olha? Tem uma mensagem não verbal de Jesus no mar, no céu, nas cachoeiras, nos cânions, no deserto. Nós achamos que a natureza é a natureza, né? Solta, né? Não. Ela parece essa natureza sem proposta de ser deserto como é, mar como é, céu como é, mas não. É um livro de simbologias. Como se fosse decodificação da própria natureza interna do ser humano. Como se ele espalhasse as virtudes em formas de elementos da natureza, para que nós pudéssemos depois, e muito depois, e até muito depois hoje, entender através, por exemplo, das suas parábolas, que nós estamos dentro de uma grande parábola o tempo todo, chamado planeta Terra. E essa grande parábola chamada planeta Terra está nos dando dimensões sem parar de lições.
Tanto é que quando os poetas querem falar de grandeza, eles falam do mar. Interessante, mas essa ideia de saudade e de imensidão não é físico, é moral. Ou se as pessoas querem falar de algo que é transcendente, algo que é espiritual profundo, elas olham para onde? Para o céu. Ou se as pessoas quiserem falar de busca de si mesmo, autoconhecimento, elas entram no deserto, olha aí. Ou se elas querem descobrir aquilo que está lá dentro delas, conflitos e tudo, elas entram dentro da caverna. Ou se elas querem encontrar com Deus, elas sobem a montanha. Então são signos muito profundos a natureza. E Emmanuel fala isso na entrelinha, o escultor divino. Ele fala isso, publicação 1939, A Caminho da Luz. Mas em 1963, vem um outro espírito chamado Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E esse espírito vem trazer uma obra maravilhosa que recomendo a todos possamos ler. Se chama Boa Nova. O espírito Humberto de Campos, que ficou conhecido com o codinome de Irmão X. Nesse livro Boa Nova, conta-se que Humberto de Campos foi na biblioteca do mundo espiritual e teve autorização para pegar trechos da vida de Jesus que não estão nas Escrituras, especificamente naquele detalhe, e alguns sim. E ali ele compôs muito mais descritivo as experiências e diálogos de Jesus com discípulos, pessoas da época, que traçam ali mais um dado fundamental de ensino profundo. No capítulo 3 desse livro, chamado Primeiras Pregações, tem um encontro majestoso de Jesus com um orgulhoso sacerdote chamado Hanan, ou alguns chamam Hanan, no qual Jesus ainda não tinha começado as grandes pregações dele. Ele estava na escadaria. Hanan se aproxima e pergunta para ele: peregrino, que fazes na cidade? Ele fala: vim instaurar o reino de Deus. Reino de Deus? Ele pergunta com ironia: que pensas tu venha a ser isso? Jesus olha para ele, o homem numa frequência de ignorância, ainda de rebeldia, falando com o escultor divino, conversando diretamente com o governador do planeta Terra. E a prepotência dele olha para Jesus e fala assim: que pensas tu venha a ser isso? E o humilde governador planetário olha para ele e fala assim: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Olha onde que ele colocou o GPS do reino de Deus: no coração dos homens. Ainda prepotente, ele olha obra divina. E por acaso você conta com alguma cooperação de colaboradores? Talvez você conte também com a cooperação de algum príncipe potentado. Jesus olha para ele e fala assim: os meus cooperadores virão de todos os lados. Olha a profundidade dessa frase: de todos os lados, de todos os lugares. E ele olha para Jesus e fala: é verdade, os tolos estão em toda parte. Mas por acaso você já viu alguma escultura sublime erguida em fragmentos de lama? Ele pergunta para Jesus.
sobre escultura para o escultor divino. Não é quem fez uma obra de Michelangelo, nada, uma estátua de... Ele está falando com quem criou o cânion, a terra, o mar, que está falando para ele. Imagine nós, como Jesus é humilde, né? Quando nós vamos estudar, a humildade de Jesus vai em dimensões, né? Se nós sabemos um pouquinho a mais do que o outro, já coça para dar resposta para o outro, não é? Se nós achamos que tem uma resposta um pouquinho melhor para o outro, a gente já aproveita para dar a chamada lição. Agora ele vai ouvir. Jesus tinha todas as respostas. Ele olhou para o sacerdote com muita compaixão. Compaixão do que ele não estava fazendo com ele, de positivo. Compaixão do que ele estava fazendo com ele, o próprio sacerdote, de orgulho e vaidade. Olha para ele e diz: sacerdote, não há mármore mais puro do que o do sentimento, e não há cinzel mais precioso do que o da boa vontade. Olha a profundidade disso. Um perguntava raso, o outro respondia em termos de imortalidade e eternidade. Não há mármore mais puro do que o do sentimento, e não há cinzel mais precioso do que o da boa vontade. Ou seja, nas nossas vidas, às vezes nós ficamos esperando que os outros nos apoiem, nos ajudem, faça tudo. Ficamos esperando se vou ter reconhecimento, se eu vou ter compreensão, se eu vou ter auxílio, se eu vou fazer isso ou aquilo. E às vezes eu me perco esperando que o outro ser humano concorde comigo. Mas Abigail conversa com Saulo de Tarso desdobrado, quando ele em determinado momento sai do corpo e encontra com a sua amada noiva, na obra Paulo Estevão. E para mim essa foi uma das frases mais significativas que eu trago para mim, que é quando Saulo queria que os companheiros concordassem com ele, e ela diz assim: Saulo, concorda com o mestre e trabalha. Concorda com o mestre. Não com os homens que vão e vêm, com as opiniões que vão e vêm, com umas palmas de Jesus, que ele entra com a palma sobre o burrinho, e são aquelas mesmas pessoas que mandam Barrabás embora e Jesus ficar. Então não é com as ideias humanas. Concorda com o mestre e trabalha. Se o teu coração está dizendo que é por aqui, se você sente paz, confiança, certeza que é por aqui que você deve ir, vá. Se a intenção é pura, o sentimento e o cinzel da boa vontade estão permeando, não tem importância se a minha escultura uma hora ficar mais ou menos estranha, o cinzel da boa vontade e os sentimentos serão capazes de refazer sempre, em todos os instantes. Mas nós devemos confiar nisso com toda a profundidade. Mas o sacerdote não ficou satisfeito e perguntou para ele: por acaso você conhece Roma ou Atenas? Você imagina, quem de nós teremos ousadia hoje, né, de chegar a Jesus e falar assim: conhece Roma? Conhece Atenas? Não era essa pergunta que nós faríamos, não é? Porque nós sabemos de quem se trata. Porque Roma era o que? O símbolo do que da época? Do poder. E Atenas era o símbolo do que da época? Do conhecimento, do saber. Então olha como é que ele quer testar Jesus. Se Jesus, ele tem influência, tem conhecimento sobre o poder, ou se ele tem ideia, se ele não é um ignorante, se ele tem um pouquinho de ideia sobre o que era para eles
a exemplificação do saber. O que para nós hoje seria assim mais ou menos: conhece Nova York ou Harvard? Não é? Ou Washington e Harvard? Quer dizer, você sabe um pouquinho? Jesus olhou para ele e falou assim: eu conheço o amor e a verdade. E Humberto de Campos conta que ele ficou tão nervoso, tão irritado, que ele silenciou, virou as costas e foi embora. No outro dia, Jesus já estava na Galileia. E naquele dia em que ele estava na Galileia, que Hanã perdeu grande oportunidade naquele momento para ele, 3 pescadores num barquinho iriam entrar. E especificamente 2, João e Pedro estavam, e Tiago. E ele chega e fala: vem, Pedro. Depois que as redes já pegaram aqueles peixes e tudo, e Pedro ficou deslumbrado: vem, eu vou te fazer pescador de almas. Veja como é que nosso Senhor Jesus resolveu estabelecer o reino dele. Quem ele foi buscar? As condições mais, entre aspas, desfavoráveis para fazer a história da humanidade ficar antes e depois dele. Então não tem como, meus irmãos, nós espíritas duvidarmos que o futuro da humanidade tem governança, tem gerência divina, tem. E por mais que o ser humano tenha os instrumentos graves, até de autodestruição, ele estabeleceu já todo o manto da transformação do planeta. Mas agora tem um detalhe: desde aquela época e agora no movimento espírita, claramente, anualmente, com mensagens, especificamente do Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos, eles têm dito sem sombra de dúvida: pratique, vivencie o que você acredita, vá fundo na vivência dos ensinos. Mas às vezes a gente pode pensar: ele está pedindo para nós praticarmos só para praticar. Não é. É porque no estandarte do planejamento cósmico do amor na Terra, não se estabelece mudança e transformação se o verbo não se fizer vivo. Se o verbo continuar só na letra, eu não tenho condição de acreditar que o amor existe. Eu vou duvidar. Mas se o verbo fizer exemplo, eu começo a acreditar. Tanto é que as pessoas que se modificaram profundamente, se modificaram na companhia de pessoas que exemplificaram. Já percebeu isso? Aquelas pessoas que mudaram quando conviveram com Madre Teresa, aquelas pessoas que se transformaram quando conviveram com Gandhi, quando conviveram com Chico, quando conviveram com Kardec. A transformação que se dá na troca, na experiência. Da mesma forma como um filho se transforma se ele convive com a mudança do pai, com a transformação da mãe. Da mesma forma que um companheiro de centro espírita se modifica se ele começa a ver o outro companheiro ser para ele um apoio, um esforço, não um exemplo de perfeição. Mas nós podemos ser um trabalhador de referência de aperfeiçoamento. Podemos ou não? É só isso que nós precisamos. Tanto nós precisamos do outro que se esforce, para nós olhar e falar assim: nossa, ele está fazendo esforço, então eu também dou conta. Tanto quanto o outro também nos olha.
e fala: também dou conta. Então, o Thiago falou violão, não tinha nem pensado em violão, em falar com a minha palestra. Mas eu vou cantar uma música que nos remete a isso, que fala da escolha. Porque se nós estamos todos agora reencarnados aqui, com todas as possibilidades de crescimento, é porque a nossa capacidade de escolha, ela é soberana. E essa música fala sobre isso. Se escolher a paz, sentirás capaz de se encorajar e nada temer. O amor conhece bem como usar esse poder, o perfume da verdade que existe no teu ser. Nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, só o amor em você, só o amor. Se escolher a paz, sentirás capaz de se encorajar e nada temer. O amor conhece bem como usar esse poder, o perfume da verdade que existe no teu ser. Nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, só o amor em você. Em oração, abramos o nosso coração e permitamos que aquelas almas que tanto nos amam, os nossos mentores queridos, se aproximem de nós nesse instante e com seu abraço acolhedor nos ajude a adentrar nas camadas mais fundas das nossas necessidades. Eles vão nos ajudar nesse instante a falar com Jesus. Amado Mestre, temos andado entre desertos, tempestades, florestas e bosques da nossa própria intimidade, na esperança de encontrar uma flor que se abra em nosso coração, repleta das virtudes da caridade, da mansidão, da luminosidade que nos coloca na condição de servidores fiéis. Sabemos, Senhor, que recebemos o amparo, o auxílio
de inúmeros corações para chegarmos aqui hoje, desde a aceitação dos nossos pais que nos permitiram nascer, até incontáveis irmãos que nos ajudaram com seus apoios ou com os desafios que vivemos na convivência familiar ou social. Mas nessa noite, nós queremos intimamente entender e sentir melhor o cinzel e o sentimento que é capaz de esculpir em nós um ser humano realmente mais amoroso, mais justo, mais caridoso, capaz de desvelar em nós mesmos sentimentos que se abrem para a vida e que permitem que os outros sejam acolhidos pelos nossos conceitos. Ó Mestre, queremos ter uma experiência contigo, aquela experiência que Magdala teve ao te ver passar em Dalmanuta, aquela experiência que Verônica teve ao tocar em suas túnicas, aquela experiência que Pedro teve ao ser chamado no barco no lago de Genezaré, a experiência que Saulo obviamente sentiu na estrada de Damasco, a experiência que Tomé intimamente sentiu ao ver que poderia tocar em suas chagas. Enfim, diante de tantas questões da nossa alma e de tantos conceitos, queremos ir mais fundo na experiência contigo e te dizer: aceita-nos, Senhor, e nos ajude a nos aceitarmos a nós mesmos, porque o seu amor é feito de misericórdia. E assim voltaremos para os nossos lares na noite de hoje, preenchidos da certeza de que somos nós os convocados a sermos os faróis morais, onde estivermos, com quem estivermos. Gratidão, Senhor, que assim seja. A nossa gratidão pela presença, para simbolizar essa gratidão pelo carinho da exposição, pelo carinho da dedicação, a gente pede para a nossa Marcela te trazer uma singela lembrança que vai te acompanhar possivelmente, pelo menos por essa semana, para que você, enfim, vá se recordando da experiência de Muito obrigado, Ava. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Meus amigos, amanhã a gente tem palestra aqui na casa às 7h30 da noite. No domingo que vem é véspera do aniversário de Cuiabá, então a nossa palestra será comemorativa. Nós refletiremos sobre o tema Cuiabá Espírita, uma viagem histórica. A nossa querida Cristina é jornalista, Cristina Piloni teve a oportunidade de escrever uma obra sobre o surgimento do Espiritismo aqui em Cuiabá e estará conosco compartilhando algumas reflexões nesse sentido. Como vocês sabem, começa às 6 da tarde. Agora a gente tem um momento do passe para aqueles que quiserem. O passe, para quem não conhece, é um momento simples de doação de energia, onde a gente se inspira em Jesus que impunha as mãos e curava. Nós impomos as mãos e, na incapacidade ainda de curar, doamos bons fluidos. Quem tiver interesse pode aguardar sentado e pedimos ainda que permaneçamos aqui em oração para não interferir na atividade ali ao lado, e a preferência nesse primeiro momento é para as crianças, para os pais que estejam acompanhando, enfim. No mais, boa semana de trabalho e até a próxima. Boa noite.